Boa tarde. Eu sou o Coronel Viana, comandante do CPA-M8, e nós estamos com mais um programa PM à Comunidade. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Osasco o Tenente-Coronel José Antônio de Melim Júnior, o novo comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e a Major Eunice Rosa Godinho, que é a coordenadora operacional, recém-promovida, né, Eunice? Sim. Recém-promovida a Major, coordenadora operacional do 42º Batalhão, ambos os batalhões aqui de Osasco. Melim, as suas primeiras palavras aos nossos telespectadores. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de aproveitar para também comunicar a toda a comunidade de Osasco e também da comunidade da região da nossa chegada no 14º Batalhão e aproveitar para informar, né, que a nossa área, a cidade de Osasco, ela é dividida entre dois batalhões, né? Tem o 42º Batalhão, que é ao norte do Rio Tietê, e o 14º Batalhão ao sul. E eu assumi a semana passada o comando do 14º Batalhão. Isso. E o Melim é um dos especialistas da Polícia Militar na área de policiamento comunitário. Nós vamos aproveitar a presença dele aqui no nosso programa de hoje para falar mais sobre o policiamento comunitário, né? Eunice, as suas considerações iniciais? Uma boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês da região de Osasco. Eu também assumi há cerca de 7 dias a coordenadoria como coordenadora operacional do 40º Batalhão aqui de Osasco. E anteriormente eu trabalhei por 2 anos e 3 meses como comandante da companhia de Jandira, que pertence ao 20º Batalhão. Então é uma satisfação estar aqui com todos vocês, trocando ideias e passando um pouquinho da nossa gloriosa Polícia Militar a todos vocês. Ou seja, hoje nós temos aqui no nosso programa representantes, né, dos 2 batalhões que atuam na oferta de segurança pública, do policiamento para a população aqui de Osasco. E o importante, né, é que você seja cada vez mais informado das atividades que são desenvolvidas pela Polícia Militar, né, do trabalho comunitário. E o Melim, como um dos especialistas do policiamento comunitário, vem agregar muito aqui à nossa região. O Melim, que tem aí um profissional que tem 32 anos de experiência na Polícia Militar, inclusive a Polícia Militar é tão presente na vida dele que hoje tem um filho que é tenente, não é isso, Melim? Isso, ele é aspirante a oficial, está trabalhando na área do 11º Batalhão, que abrange a Avenida Paulista ali, né, o centro comercial empresarial de São Paulo, e deve ser promovido em agosto, se Deus quiser, a 2º tenente. Tenho certeza que você também está muito orgulhoso, né? Ah, sim, Coronel Viana, a gente se projeta no filho, né? Então começa tudo de novo, né? Tudo pelo aquilo que eu e o senhor já passamos, né? A gente começa a ver tudo de novo no filho da gente, né? É isso. É importante, como policiais, né, a gente passar para a população aquilo que realmente a gente sente, né, os nossos sentimentos, o que a gente pensa como policial. Por quê? Porque o futuro da nossa instituição também está junto aos jovens, a quem a gente tem a obrigação de orientar, educar, as impressões do bom papel do policial, né? E que isso é importante na formação do ser humano como um todo. Ao longo do programa nós vamos ter a presença aqui também de jovens que vão falar das suas experiências, tanto no ProERD, falar da sua vivência, da sua percepção sobre esse assunto tão importante, né, na vida das famílias, né, da educação da sua criança, do seu jovem, para dizer não às drogas. E também vamos ter as impressões, as opiniões de jovens, 3 jovens, que têm um trabalho junto à Polícia Militar, de um programa chamado Prazer em Conhecer, e que agora vão iniciar a 3ª fase, que é a fase da vivência. Mas isso nos próximos blocos. Nosso programa hoje está recheado de bom conteúdo e de boas informações. Melim, sobre o policiamento comunitário, né, você é um dos especialistas, fez um trabalho de doutorado agora, falando sobre policiamento comunitário. Conta um pouco para os nossos telespectadores do que você pensa, do seu entendimento sobre o trabalho do policiamento comunitário. E como nós vamos implantar no 14º, inicialmente, a questão ou melhor, vamos aprimorar, né, a questão do policiamento comunitário no 14º Batalhão. O policiamento comunitário ele é uma forma de policiamento
que foca através de uma relação entre a polícia e a comunidade que o policiamento atende, de uma forma mais estreita, de uma forma mais vinculada, né? É como assim a polícia acaba adotando a comunidade e a comunidade ela se vincula, ela recebe o policial. Então a comunidade ela ganha o policial, que é um policial fixo, né? Que vai trabalhar sempre com aquela comunidade. Nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não existe muita proximidade entre o policial militar e a comunidade que ele atende, em razão da área muito extensa do atendimento, em razão da troca de policiais, em razão das pessoas viverem de uma forma mais isoladas, morando em apartamentos, em prédios, né? No interior, nós vemos uma forma de policiamento onde existe uma proximidade maior. Em razão da cidade pequena, por exemplo, de 10, 5 mil habitantes, 15 mil habitantes, são sempre os mesmos policiais que atendem às pessoas que se conhecem pelos nomes, que se conhecem pelos hábitos, pelos costumes, e o policial faz parte da comunidade. A visão do policiamento comunitário é uma visão desse mesmo estreitamento em todos os lugares, até mesmo nos grandes centros. Então, existem alguns conceitos, Coronel, que acho que vale a gente passar aqui, que caracterizam melhor o policiamento comunitário. Então, o primeiro conceito é a fixação do policial. O policial, ele não sofre aquela rotatividade e nem a comunidade. Então, é sempre o mesmo policial trabalhando no mesmo lugar em caráter de permanente, né? Em caráter de permanência. Nós temos isso, por exemplo, nas bases comunitárias de segurança. Isso. Por exemplo, eu sei que lá no 42º Batalhão, na Vila dos Remédios, nós temos o policiamento comunitário. E acontece isso aí que o Coronel Melim falou? Sim, a base dos Remédios, na área do 42º, é uma base que está tendo uma projeção muito importante para o batalhão. Mais tarde vocês vão conhecer o comandante da base, que é o Sargento Magno, que está aqui. A base desenvolve trabalhos belíssimos com a comunidade. Existe um jornal da Vila dos Remédios que divulga o trabalho da base. Existe realmente a fixação do policial, como o Coronel Melim falou. São policiais que atuam somente naquele local. Então, isso gera um vínculo muito próximo do policial militar com a comunidade. Qual é a base que tem a horta comunitária? É a base da Vila dos Remédios. Isso. Nós temos uma horta comunitária, a comunidade ajuda a cuidar. Existe uma associação de pais de crianças especiais que também auxiliam. As pessoas vão, colhem o alface, o que foi plantado, replantam, isso com todo o apoio e o suporte dos policiais da base. E para você que nos assiste, é importante saber que, como comandante do CPA M8, eu dei uma missão muito especial para o Tenente Coronel Melim. Como especialista de policiamento comunitário, eu pedi ao Melim que ele concebesse um planejamento para que todas as bases pertencentes ao CPA M8 pudessem ter um parâmetro de excelência, né? Ter um trabalho, vamos dizer assim, por igual, para que todas as comunidades atendidas pelas bases comunitárias tivessem o mesmo padrão na oferta do serviço. É claro que isso também depende daquilo que a comunidade mais precisa, não é isso, Melim? Exatamente. Como eu estava falando, né, nós temos a fixação do policial. Um outro conceito é a autonomia para esse policial poder desenvolver essa proximidade, poder se aproximar das pessoas que fazem parte da comunidade que ele atende, né? É lógico que essa autonomia não é assim, o policial faz o que ele quer, ele tem os limites dele dentro da filosofia do policiamento comunitário, né? E no desenvolvimento desse trabalho, ele realiza visitas comunitárias. Né? Essas visitas comunitárias é justamente o policial ir na casa das pessoas e não simplesmente ficar esperando as pessoas virem até a base para ele conhecer essas pessoas e os seus hábitos. Ao invés disso, ele vai até a casa das pessoas, faz um cadastramento dessas pessoas, né? E ele faz a seguinte pergunta: aqui, onde você mora, onde seus filhos estudam, vocês têm medo de quê? O que vocês precisam da polícia aqui? A abordagem, então, exatamente, não é invasiva. Não, ela não, senhor. Assim, no sentido de coletar informações. O que nós visamos, né, através do policiamento comunitário? É transmitir para as pessoas sensação de segurança. Perfeito. E para a pessoa sentir segurança, ela tem que falar do que ela tem medo.
Perfeito. Não é? Então ela explica o medo dela e, por exemplo, né? Olha, à noite aqui perto da minha casa, já que o senhor está perguntando, né? Ela vai falar para o policial, eu tenho medo porque fica escuro ali na esquina, fica muito escuro. E a minha filha chega da faculdade, por exemplo, né? E eu tenho medo que ela passe por ali. Né? Inclusive a gente já ouviu falar de furto, de roubo ali. Isso acabou de chegar para o policial, um medo daquela comunidade. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai obter essa informação e estudar uma forma de eliminar aquele problema no local para que aquela pessoa pare de sentir medo e se sinta mais segura. E isso através da intervenção do policial. Não necessariamente com a presença do policial naquele local escuro, mas às vezes a gente pode fazer um contato com a prefeitura, exatamente, né, com a empresa responsável. É isso. Raia. Nós podemos fazer uma gestão. A Polícia Militar faz uma gestão junto ao órgão responsável para prover a iluminação. Isso. Né? E nós temos, a Polícia Militar dispõe de instrumentos para comunicar ao poder público. Não é isso, Eunice? Você tinha falado de um documento da Polícia. RAIA. O RAIA é um relatório que comunica uma infração administrativa. Então, por exemplo, um buraco na rua, um terreno baldio que está sujo, com mato crescido, a falta de iluminação. Bares com som alto. Problema, qualquer problema que o policial identifique durante o patrulhamento ou durante as visitas comunitárias, ele pode relatar através do RAIA. Você que nos assiste pela rede ACESP, nós vamos entrar num bloco de intervalo e na sequência do próximo bloco nós vamos retomar esse assunto tão importante, né, e tão interessante da nossa comunidade. É só um minuto, nós voltamos já. Voltando agora nesse segundo bloco para a rede ACESP, em todo o estado de São Paulo, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Tenente-Coronel José Melim Antônio Júnior e a Major Eunice Rosa Godinho, especialistas na área de policiamento comunitário. E nós estamos trazendo alguns conceitos, né, do policiamento comunitário, como é que ele está se aplicando. É muito interessante o assunto. A Eunice terminou o primeiro bloco falando sobre comunicação, né, de problemas da cidade de zeladoria, que o policial, no exercício, na visita, né, que ele realiza do policiamento comunitário, detecta um problema, falta de iluminação, um matagal que está alto, e aí a Polícia Militar comunica ao poder público, não é isso, Eunice? Sim, o policial preenche o RAIA, que é o relatório, que vai dizer da existência de uma infração administrativa. Como eu falei, pode ser um mato crescido, pode ser um terreno abandonado, falta de iluminação, buraco na via pública. E esse documento é encaminhado à prefeitura, para que a prefeitura, o órgão responsável, saneie essa situação. Porque, queira ou não, esses tipos de problema acabam causando problemas de segurança. Né, em terrenos escuros, em locais escuros ou com mato crescido, pode facilitar a incidência de tráfico de droga, pode facilitar a incidência de estupro. Então, é a nossa função, como agentes de segurança pública, comunicar o órgão responsável para que ele sane essa irregularidade. Este relatório, ele não é nada burocrático. Hoje é possível fazer através do computador da viatura. O policial aperta lá um botão e ele comunica o problema ao órgão responsável por resolver. Então, esta é uma ferramenta de policiamento comunitário. Não é isso, Melim? Também, coronel, exatamente. Tudo que propicia uma resolução desses problemas, né, que afligem a vida da pessoa, do cidadão, está inserido no contexto, na filosofia de polícia comunitária. E dentro desse desenvolvimento, nós temos também a participação da comunidade, né, dentro da filosofia de polícia comunitária, que é a participação da comunidade através das reuniões comunitárias, né, que o policial vai desenvolver, e ele reúne a comunidade, né, que muitas vezes em bloco, né, muitas vezes num contexto de 50, 60 pessoas, consegue falar melhor, né, aquilo que está sentindo. Que são os conselhos comunitários de segurança? Os conselhos comunitários de segurança também servem para esse fim, né? Mas dentro do conceito de polícia comunitária, a ligação é direta do policial com aquela comunidade que a base atende. Exatamente. Aí ele ouve o clamor da comunidade no aspecto, no sentido da segurança pública, né? E ele recebe também sugestões.
A comunidade dá sugestões sobre como otimizar o policiamento, como que o policiamento pode se posicionar melhor, e ele ouve isso da comunidade, quer dizer, é uma participação da comunidade no policiamento, né? Por isso que nós temos, às vezes, acoplada à base a parte de computador, biblioteca, horta, não é isso? E tem também e o último, exatamente, e o último conceito, né, que a gente pode abordar aqui é a mobilização comunitária. Então, num primeiro processo, num primeiro estágio da aplicação do policiamento comunitário, nós temos o policial direcionando a comunidade, como a Major Eunice falou. Então, ele diz assim, olha, vamos verificar a resolução desse problema, encaminha a raia e vamos juntos na prefeitura e vocês vão falar com o secretário tal. E ele vai dizer qual a solução do problema, num primeiro momento. Então, o policial vai direcionando. Chega uma hora, né, que o próprio Robert Trojanovics e o Boni Buquerô, no Policiamento Comunitário, como começaram, uma obra americana, ele explica que chega uma hora que a comunidade adquire capital social. Então, ela sozinha já começa, ela cresce, né? Ela começa a buscar as soluções para os seus próprios problemas. Isso. E o policial fica só como um observador. Aí ele passa só a observar, ou seja, a comunidade cresceu, ela se tornou autossuficiente. Ou seja, ela tem consciência e ela busca a solução para os seus próprios problemas. Exato. Me chamou muito a atenção, hoje nós estamos no dia 20 de junho, uma segunda-feira, mas a semana passada eu recebi, na sede do CPA M8, a presidente de um Conselho Comunitário de Segurança, lá de Embu das Artes, a Cláudia, a quem eu gostaria de mandar um grande abraço, e ela compareceu lá a meu convite. Por quê? Porque ela tinha uma proposta de solução para a Polícia Militar. Então, nós estamos num trabalho absolutamente integrado, quer dizer, a comunidade se importando, né, com a estrutura que a Polícia Militar tem naquela região para o atendimento comunitário. E o mais interessante, a proposta de solução dela não era nem para a área do CONSEG, onde ela atua, que é de um município vizinho. Então, fica aqui o meu registro, né, dessa questão da consciência da comunidade, até para ajudar o órgão público a resolver os seus próprios problemas. Ninguém é mais importante do que todos nós juntos. Essa é uma frase que a gente é comum a gente ouvir, né, Eunice? Sim. Então, quando a gente consegue estabelecer a parceria, desde que o objetivo seja o interesse público, não tem problema nenhum, não é, Melim? Exatamente. A polícia serve a comunidade. A polícia é um instrumento do Estado para atender a comunidade. Nós temos quais exemplos, Eunice, do policiamento comunitário, como o Melim nos contou até agora? Eu até queria fazer um gancho no que o coronel falou sobre essa questão da comunidade aprender o acesso ao órgão público através do policial comunitário. Eu acho que isso tem tudo a ver com as próximas matérias, né? O Prazer em Conhecê-lo, que nós começamos antes. O Prazer em Conhecer, ele ensina o jovem a ter essa atitude cidadã. Porque esse procedimento do policial, junto com a comunidade, resolver um problema que aflige aquela comunidade, na verdade, ele está ensinando a cidadania, né, os acessos para a melhoria comunitária. E com o Prazer em Conhecer, que a base dos remédios desenvolve, isso já começa na juventude. Ensina o jovem a traçar esse mesmo caminho, conhecendo a polícia militar. Porque, na verdade, acho que muitas vezes nós começamos no caminho ao contrário, né? Nós estamos retomando o que deveria ter acontecido desde o início. Porque, por questões históricas, o acesso da comunidade ao policial militar, antigamente, não era assim tão fácil. Né? Por N motivos que não convém agora falar, mas a ideia do policiamento comunitário é justamente retomar aquela questão de que o policial ele vem da mesma comunidade que ele serve. Ele estudou nas mesmas escolas que ele patrulha, Exato. Ele compra no mesmo mercado que a comunidade compra, ele vai aos mesmos bancos que a comunidade se utiliza. Então, a polícia comunitária mostra à comunidade que o policial é um ser humano como essa própria comunidade. Então, esse acesso é muito facilitado através da polícia comunitária. Até falando nisso, nós temos um policial no 42º Batalhão, Cabo Calazans, que ele é armeiro, ele é um policial armeiro, ele cuida das armas, ele cuida dos equipamentos bélicos do batalhão, dos HTs, das tonfas, e ele é um policial assim, colecionador de plantas exóticas. Então, nós temos até a intenção, coronel, agora em setembro, de fazermos na base dos remédios uma
exposição das plantas que ele cultiva. São mais de 200 espécies de plantas exóticas. Olha só que beleza. Para mostrar que o policial ele também gosta de planta, ele também gosta de música. Né? Nós temos um policial que canta, que faz paródias. Então, o policial militar ele é um ser humano como qualquer um. Tem os mesmos problemas, as mesmas virtudes, necessidades, as mesmas qualidades. Sim. Paga conta, briga em casa, não é assim? Assim. Faz parte da vida, time né? de futebol. Torce para Também, um time. Isso é muito importante, né? A gente passar para o nosso telespectador. E você que também tem dúvidas ou sugestões, nós temos um WhatsApp. É o 11 958 935 075. Mande para cá as suas dúvidas, sugestões, para que a gente possa interagir e poder transformar esse programa cada vez mais interessante a você que nos assiste. Hoje estamos abordando a questão do policiamento comunitário, a sua interface, né, a materialização do policiamento comunitário, como ele acontece. Nós tivemos aqui em outros programas falando sobre o Major Paulilo, que desenvolve um trabalho com o Grupo Escoteiro, né, o Grupo Escoteiro Cisne. Trouxemos aqui outros policiais, o Bispo, falando sobre o Proerd, falando sobre a Guarda Mirim, lá em Carapicuíba. Fica também aqui o nosso abraço para o prefeito Sérgio Ribeiro, que passou hoje no CPAM 8 para um café, onde pudemos conversar sobre os projetos de segurança pública para a região de Carapicuíba. Né? A Polícia Militar ela tem todo o interesse em prover a segurança pública de maneira adequada, atendendo a comunidade, porque ninguém tem fórmula mágica, não é, Melim? Inclusive, uma das questões que, se for possível a gente aproveitar o programa para passar, uma das consequências do policiamento comunitário é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Nós temos vários lugares como Newark, que é um distrito da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, onde isso aconteceu. Vitória, no Espírito Santo, onde o policiamento comunitário foi implementado e melhorou a qualidade de vida das pessoas que moram na região de Morro do Quadro, ali na capital. Bogotá, na Colômbia, onde o policiamento comunitário foi instituído, e talvez até de uma forma mais avançada que em qualquer outro lugar que eu tenha visto, porque lá os chefes de polícia eles têm a responsabilidade de controle dos índices criminais e mais, eles têm a responsabilidade também de melhoria dos índices econômicos da região, ou seja, indústria, comércio, desemprego, diminuição de desemprego. Até porque o dono de uma empresa, antes dele instalar a sua firma ali, a sua empresa, ele observa para ver se para a empresa dele é seguro aquele ambiente. Exatamente. Então, realmente, essa questão da qualidade de vida é fundamental. Na verdade, hoje, né, Eunice, você como coordenador operacional do 42º, tem que observar todos esses indicadores, não é isso? De criminalidade, inclusive. Sim, nós fazemos avaliações semanais, diárias, né? Mas durante todas as semanas existem reuniões semanais para análise de todos os índices criminais da região e para sabermos como nós devemos atuar de forma eficiente e inteligente na região onde o índice está mais alto. Perfeito. Então, o policiamento ele também se amolda aos indicadores criminais. Sim, nós temos o programa de policiamento inteligente, que o policial ele é colocado para patrulhar as ruas onde o índice criminal está mais alto. Então, não é feito nada de forma empírica, pelo contrário, nós analisamos os índices, nós constatamos os locais onde existe realmente a necessidade de se colocar o patrulhamento preventivo, e é assim que é feito através do programa de policiamento inteligente, e cada viatura ela sai para patrulhar com um CPP, que é um cartão de prioridade de patrulhamento. Então ela sabe quais ruas ela deve patrulhar, em quais locais ela deve estacionar e permanecer por quanto tempo, tudo de acordo com a incidência criminal daquela área. Ou seja, é a inovação do trabalho de polícia. Exatamente. Então, nós sabemos aonde tem aquele determinado tipo de crime, o horário em que ele acontece, o modo em que os marginais, os ladrões, eles atuam, e aí a polícia vai lá e de maneira inteligente ela atua, não é isso? Sim. E o policiamento comunitário ajuda muito, né, através da informação. Muitas informações de pequenos crimes não chegam até a Polícia Militar de forma oficial, através do boletim de ocorrência. E através do policiamento comunitário, esse conhecimento, essa informação é possível. O próprio munícipe, né, o próprio membro da comunidade chega até a polícia informando a incidência ou ocorrência de um crime. Exatamente, inclusive nos locais onde o policiamento comunitário é implementado de forma correta e bem sucedida, um dos fenômenos que se observa inicialmente é o aumento
do registro dos índices Sim. criminais. Mas não porque piorou, mas porque a comunidade passou a confiar mais na polícia e passou a notificar mais os ilícitos, né, os delitos que já vinham ocorrendo normalmente. Ou seja, na medida em que a população passa a confiar mais na sua força policial, ela começa a passar as informações. Exatamente. E com base nessas informações que é programado o policiamento. Eu entendo até que, além de ela passar a confiar, ela aprende a informar. Porque a população às vezes tem dificuldade de informar como aconteceu, se foi um roubo, se foi um furto, e esse contato com o policial facilita que essa informação chegue da forma correta. Você que nos assiste pela Rede Acesp, fica o nosso muito obrigado. Nós estamos encerrando este bloco para todo o estado de São Paulo e no próximo bloco nós continuamos aqui para a região de Osasco. Continue conosco, muito obrigado. Você que nos acompanha aqui pela região de Osasco, nós vamos falar agora neste bloco e no próximo sobre os trabalhos que a Polícia Militar desenvolve dentro da área comunitária. A Major Eunice, que é a coordenadora operacional do 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, é mentora de um dos principais programas em atividade na Polícia Militar, que é o PROERD. Eunice, conta para as mães, para as crianças que nos acompanham, para os pais, para as pessoas que se importam com os seus filhos, com os seus parentes, como é que é o PROERD, como é que ele foi concebido? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora devem conhecer o PROERD, porque ele existe no estado de São Paulo já desde 1992. É o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É um programa que ele não é brasileiro, ele é norte-americano, ele foi criado em Los Angeles na década de 80, quando a polícia de lá, uma das polícias mais eficientes do mundo, chegou à conclusão que, apesar de todo o trabalho repressivo contra o tráfico de drogas, todo o trabalho realizado para a apreensão de drogas, ele estava sendo ineficiente. Se apreendiam toneladas de droga a todo momento, mas as pessoas continuavam usando e mais jovens eram aliciados ao uso das drogas. Então, eles entenderam naquela época, na década de 80, que apenas um trabalho ligado à educação, um trabalho preventivo e ligado à educação, poderia ter sucesso. Foi quando eles criaram lá o DER, que é o programa, para nós aqui, PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que, a partir de 1992, passou a ser implantado no estado de São Paulo. No Brasil, o primeiro estado a implantar o PROERD foi o Rio de Janeiro. E São Paulo foi um estado próximo. E, por um bom tempo, os instrutores paulistas formavam instrutores do PROERD em outros estados no Brasil todo também. Então, hoje existe... Nós temos o PROERD já em outros estados aqui do já Brasil? Em vários outros estados. Um estado muito forte, Minas Gerais, Santa Catarina. Inclusive, um dos cursos que eu tenho de mentora, PROERD, eu fiz na Polícia de Santa Catarina, um curso maravilhoso. Então, eu acredito que todos os estados do Brasil apliquem o PROERD hoje. E os policiais do estado de São Paulo, os mentores e masters do estado de São Paulo, foram facilitadores em outros estados também. Saíam comitivas daqui do estado de São Paulo para formar instrutores nos outros estados. E como é que a gente explica para os nossos telespectadores como é que eles fazem para pedir para ter o PROERD na escola dos filhos? Sim. Como é que eles devem encaminhar esse pedido e para quem? Sim. Infelizmente, nós não conseguimos atender à demanda, né? Começando que o instrutor PROERD, ele é um policial que ele tem que ser escolhido, ele tem que ter um perfil diferenciado, ele tem que ser uma pessoa com facilidade para se pronunciar em público, com facilidade de se relacionar com crianças, porque os alunos eles são na faixa etária de 9 a 10 anos, alunos que estão cursando o 5º ano do ensino fundamental. Então, esse policial ele tem que ser especial. Eu falo que os policiais instrutores são especiais. Porque ele tem que ter todo um traquejo, né? Todo um jeito com criança, uma facilidade. Preparação. Sim. O próprio curso, é um curso de 15 dias, ele é um curso bastante puxado, é um curso bastante exigido, que exige do instrutor, candidato, bastante dedicação. Então, ele tem uma formação pedagógica,
porque nós chamamos até de instrutor, porque o policial ele não é um professor, ele é um instrutor, ele entra na sala de aula como um instrutor. E ele vai ensinar aquela criança noções de cidadania, ele vai ensinar como se comportar diante da vida. E isso que eu acho muito interessante, porque o ProErd hoje ele foi renovado. Eu tenho aqui um livro do estudante, que é o que é utilizado hoje nas escolas, e ele passou por uma reformulação. Tudo que nós ensinamos hoje de ProErd nas escolas, nós seguimos o currículo do DER América, que é o dono da marca, e é ele que nos ensina como nós devemos passar as instruções às crianças. Então, esse é o novo currículo. E nesse novo currículo, ele está muito mais amplo, porque ele não se preocupa só em ensinar a criança a dizer não às drogas e à violência. Deixa eu dar uma olhadinha, olha só que bacana, né? Ou seja, é sempre atualizado. Sim, né? O que vai ser mostrado, a abordagem, né? Ou seja, se há o surgimento de uma nova droga e a forma como ela atua, né, no organismo das pessoas, até para o instrutor poder passar para a criança como ela deve evitar. Não é isso, Eunice? Sim. E como ela deve reagir caso seja oferecido para ela também, né? Sim. Eu, como acompanhei desde o primeiro currículo, eu me formei como instrutora ProErd em 2001. Então, era o primeiro currículo, um currículo antigo. Ele tinha uma abordagem bem diferente da atual. Perfeito. E hoje, na verdade, o instrutor ProErd ensina a criança a como se comportar diante da vida, não só diante da situação de drogas. Ele tem uma noção sobre isso, uma noção até leve, superficial, mas ele aprende a se posicionar diante dos desafios que a vida traz. Então, é uma instrução muito mais ampla. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês talvez não consigam visualizar o sumário, mas aqui está escrito assim, olha, no sumário do livro que é utilizado, ó, praticando o modelo de tomada de decisão, defina o problema, situações de risco, fazendo escolhas seguras e responsáveis, estratégias de resistência, respondendo à pressão, sinais de tensão, avaliando sua decisão, estilos de comunicação, olha só que beleza, comunicação confiante, o que eles deveriam fazer, comunicação eficaz. Olha só que sumário rico. 5 perguntas para relatar o bullying. Ou seja, são assuntos que são atuais, né? Que são discutidos aqui. Relatando com responsabilidade o bullying. Caça-palavras do ProErd. Relatando com segurança. Precisando de ajuda. Minha rede de ajuda. Meu diário. E assim, para falar um pouquinho para você sobre o resultado deste trabalho, nós trouxemos hoje aqui nos estúdios também a Stephanie, né, que foi aluna ProErd. Fui aluna ProErd há 13 anos atrás. Então foi logo ali. Faz pouco tempo. Hoje a Stephanie está com quantos anos? Hoje eu estou com 23, na época eu tinha 10, fiz na 4ª série, na época ainda era a 4ª série. E ele foi um programa que realmente veio para mostrar, vai bem de encontro ao que a Major falou. Ele veio para mostrar que o policial ele também tem uma figura comum, né? Veio quebrar um pouco daquele preconceito que a gente tem que ele é uma pessoa diferente. Então, no primeiro momento, o contato com o policial, a gente leva um susto, né? Nossa, um policial na escola. Mas à medida que a gente consegue acompanhar as aulas, a gente entende bem isso, que o policial é uma pessoa comum, né? Que realmente a função dele é estar mais próximo da comunidade. E de ajudar também, né? De ajudar também. Isso. E quando você teve as aulas do ProErd, o que você aprendeu que você leva para a sua vida até hoje? Então, eu acho que o principal é a gente geralmente assim na escola a gente tem a percepção do que eu vou usar a matéria X na minha vida. E com o ProErd a gente não tem isso, porque a gente sabe que a questão da droga é uma questão que vai estar acompanhando a vida inteira. Se não vai ser a sua vida, vai ser a vida do seu filho, vai ser a vida do seu neto, do seu afilhado. Então, ele ensinava, né, principalmente a você resistir à pressão, à curiosidade que seria experimentar uma droga, né? E com relação à violência também. O ProErd te deu alternativas de você reagir caso fosse oferecido a droga para você? Sim, sim, sim. Você teve alguma vez que
que isso chegou muito perto de você? Você teve que usar algum conhecimento do Proerd? Sim, claro. E a gente não... Chega uma fase, assim, principalmente com uns 12, 13 anos, que você não quer ser a careta, você não quer ser a diferente. Mas você não quer ser igual. Então, o Proerd, ele oferecia alternativas para que você saísse sem ficar muito numa saia justa, né? Para que você conseguisse driblar a situação e... E você conseguiu fazer isso? Sim, consegui. E hoje em dia, né, que a gente se depara com muitas questões familiares, né, onde a preocupação da mãe, do pai, é com relação ao desempenho escolar, sobretudo o círculo de amizades, o Proerd, ele ajuda também a criança a se relacionar também, né, nesse sentido. Sim, com certeza. Você começa a ser um pouco mais seletivo com as amizades que você vai ter. Então, eu acho que, para a mãe, isso é uma tranquilidade muito grande. É muito importante isso. Eu acredito que seja um programa muito importante. E hoje você faz o quê, Stephanie? Hoje eu trabalho na Sabesp, eu sou técnica da Sabesp, já sou formada também. Você é formada em quê? Sou formada em administração de empresas. Em administração de empresas. Que bacana, né? Porque a Sabesp também é um órgão público tão importante aí para o fornecimento, né, da água, né, do tratamento, né, das questões também do esgoto residencial, super importante. E também recebemos hoje a Flávia, que também foi aluna do Proerd, né? Fui. Assim, uma coisa que é muito bacana, que eu até gostaria de falar para as pessoas, é que, assim, recebemos criações diferentes dentro da nossa casa. E, às vezes, os pais deixam de falar sobre certos assuntos com seus filhos e que, por exemplo, no meu caso, isso se aplicou muito bem. Não tinha uma conversa sobre drogas. Eu fui aprender no Proerd há 8 anos atrás. E, assim, me tirou todas as dúvidas. Passei a ter uma visão diferente e a saber como me comportar em relação a esse tipo de acontecimento. Então, acho que assim, é uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira, mas que quando acontecer com os meus filhos, os meus netos, eu vou apoiar e eu vou achar muito bacana. É importante, né, esse depoimento da Flávia, porque é verdade, às vezes os pais também têm dificuldade em fazer determinadas abordagens, né, Eunice, como é que eu vou falar isso com o meu filho sobre a questão da droga, do sexo, do meu primeiro beijo, né? Então, assim, essa história toda, a gente precisa romper, né, esses paradigmas, né? Trazer o jovem para perto, saber do que eles estão pensando, né? Entrar em sintonia com o que o jovem está passando também. Eu estou aqui ouvindo as duas falar e babando, né? Porque... eu sou proerdiana de coração, aqui está meu brevet de mentora, eu vivo muito isso, eu gosto e acredito. É um leão, muito. Né? Isso. É um leão. O leão é o Dari, ele é o mascote do Proerd. E isso nos Estados Unidos também, é um mascote único. E ouvindo as duas falarem, eu estou lembrando das aulas, dos teatrinhos que nós fazemos com os alunos, né? Maneiras de dizer não. Então, nós ensinamos com os alunos várias maneiras, alguém oferecendo a droga e como ele pode reagir, como ele pode responder. Por exemplo, se um traficante de drogas está lá, perto da escola, ou está próximo de uma balada, tal, e ele chega e fala para o jovem assim, eu tenho aqui um comprimido, tal, vai te deixar legal. Como é que a criança deve responder? Então, nós até fazemos um teatrinho assim, né? Que a primeira resposta é simplesmente dizer não e agradecer, né? Não, obrigado. Não, eu não preciso. Né? Ou então fazer de conta que não ouviu. Não precisa ficar justificando muito. Não. Tem até uma que a gente faz, a pessoa simplesmente ignora, né? Faz de conta que não ouviu e sai de perto, se afasta. Afastar-se do perigo, né? Porque aquilo é um perigo em potencial. Né? Então, tudo isso, o instrutor ele encena com a criança em sala de aula, que é tudo de forma muito lúdica. Né? São brincadeiras que, na verdade, representam a realidade. Que bacana. A gente vai encerrar esse bloco, vamos retomar o próximo bloco falando um pouquinho mais de Proerd e falando sobre um outro programa super importante que nós desenvolvemos, que é o Prazer em Conhecê-lo. Fique conosco, é rápido.
E neste último bloco, nós vamos continuar falando sobre os programas que a Polícia Militar desenvolve junto à comunidade. Agora nós recebemos aqui nos estúdios o Sargento Magno, que é o comandante da base comunitária Vila dos Remédios. É isso, Magno? Sim, senhor comandante. Uma boa tarde ao senhor, uma boa tarde a todos os espectadores, aos presentes aqui, obrigado pela presença. Projeto Prazer em Conhecer, criado pela Base Comunitária dos Remédios. Uma ideia do capitão Maurício, comandante de companhia, que trouxe lá do interior, lá de Itapetininga, deve estar assistindo a gente aqui agora, e que a gente acabou montando, idealizando um programa desenvolvido em 3 fases, que a primeira fase é uma quebra de paradigmas, que mostra um pouco sobre o trabalho da polícia. O policial vai até a escola. O policial vai até a escola. Essa primeira fase, o policial ele vai até a escola, ele quebra esse paradigma, ele mostra para os alunos, que a gente está passando os alunos da ETEC nesse momento agora, estão na segunda fase, vão para a terceira fase, que é a de vivência. O Vinícius faz ETEC? Isso, faço curso técnico também. Você faz ETEC, aonde que você faz? Aqui em Osasco mesmo. Em que área? Em nutrição dietética. Nutrição dietética. E foi lá que o projeto foi se apresentar. Exatamente. A Flávia... Faço nutrição também na ETEC. Na ETEC... E eu faço ensino médio. Ensino médio. Na ETEC também, na mesma. Todos os 3 já participam do programa? Sim. Certo. E aí vocês, na primeira fase, vocês vão até a escola... Nós vamos até a escola e quebramos paradigmas. Então a gente fala por que a polícia aborda, então, por que ela tem que abordar. Vamos perguntar aqui, Vinícius, o que foi feito na primeira fase? Eles foram até a escola e o que eles passaram para você? Sim, eles foram até a escola, convocaram as salas, né? Certo. Foram convocando as salas e foi o que o sargento falou. Eles fizeram a quebra de paradigmas. Eles distribuíram papéis e falaram assim, perguntem o que vocês quiserem, que a gente vai responder tudo, né? Nós vamos responder tudo. E foi isso que aconteceu. O pessoal foi perguntando tudo e os policiais foram respondendo e foi sanando a dúvida de todos os alunos, né? Que tinham... Falaram, mas por que o policial aborda? Mas por que isso? Né? Por que aquilo? E eles responderam as perguntas? Sim, todas. E para você, Flávia? Então, na minha opinião, essa primeira abordagem deles é extremamente importante. Porque, assim, a gente tem uma visão em relação ao policial... Cada um tem a sua visão, mas a maioria tinha uma visão um pouco errada. E assim, o primeiro momento, eles chegam lá, eles falam um pouco sobre eles e depois eles abrem para perguntas. Então, assim, é um momento em que a gente pode tirar dúvidas sobre coisas básicas ou às vezes que seriam coisas até óbvias, mas que acaba quebrando aquela coisa da gente ver o policial de forma superior, ou então tira aquele paradigma de que é uma pessoa, assim, séria, você acaba quebrando barreira, você começa a ter um diálogo melhor, ver a pessoa de uma forma melhor. Compreende mais o papel da função policial. Com certeza. É isso. E para você, Carol, como é que foi essa primeira fase? Foi muito boa. Você se assustou quando o policial entrou na primeiramente, sala? dá aquele... Nossa, tinha uns 4 ou 5 policiais na escola, então todo mundo já fica meio... Certo. Mas eles se apresentam, se põem junto a nós, né? E outra questão dessa parte das perguntas é que foram em anonimato. Então a gente se sente extremamente à vontade para perguntar, para fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer mesmo. Foi completamente... E você perguntou o quê? Eu não perguntei porque ele deixou tudo bem claro. Foi umas 2 horas de conversa assim para depois virem as perguntas. Deixa a gente de saia justa, viu, comandante? O negócio não é brincadeira, não. E aí, como é que foi para você responder cada as perguntas? Pergunta das coisas mais... a gente jamais imaginava que eles iam perguntar, mas o importante dessa troca de informações realmente é a quebra de paradigma, é a quebra dessa barreira criada, como a Major Anice mesmo falou, sobre essa barreira criada pelo policial. Ela tem que ser quebrada, porque através dessas informações a gente consegue, inclusive, informações para o policiamento, para a diminuição do índice criminal, e faz com que o jovem perceba que a continuidade do PROERD, inclusive, que o policial ele é amigo dele e que ele pode confiar, que ele tem que ir atrás do policial e passar as informações. E inclusive, essas informações já passadas
pelos alunos, pelos participantes do projeto, já trouxeram prisões, já trouxeram as informações, trouxeram informações sobre tráfico dentro da própria escola. Então, isso diminui o índice criminal. E ajuda as pessoas. E né? ajuda as pessoas, que é o objetivo principal. É engraçado porque o jovem está numa fase em que ele realmente quer se diferenciar dos demais. Né? E aí tem muitos jovens irreverentes, tem os mais tímidos, os brincalhões, tem né? As características das pessoas as mais diversas. Um dia, eu trabalhava na região da Avenida Paulista, e um jovem veio se aproximando de mim, e falou assim: policial, eu precisava fazer uma queixa. Eu virei para ele e falei assim: mas o que aconteceu? Você foi vítima de furto, de roubo? Então, uma menina roubou o meu coração. Eu falei: puxa vida, então isso é uma coisa boa, né? Você se apaixonou. Ele falou: pois é, e agora? Eu queria saber com você o que eu faço. Eu virei para ele e falei assim: então agora você precisa buscar o seu coração de volta. Tem que conversar com ela e ver se ela te devolve. E junto com o seu coração pode voltar o carinho dela. Pode não voltar também. Mas você é muito bonito, né? Então certamente você vai conquistar, se não essa garota, uma outra. E aí ele parou na minha frente e falou assim: puxa vida, eu esperei que você fosse me dar uma bronca, mas você entrou na minha vibe. Né? Então, a gente precisa entender que o jovem, ele também, né, tem os seus sentimentos. E a gente precisa entrar em sintonia com isso, né, Magno? Foi o que a gente acabou, um aprendizado. O Fábio, inclusive, está aqui presente com a gente, um grande amigo meu, e a gente, depois das palestras, a gente acaba conversando e falando: nossa, Fábio, dá uma olhada, o que eles pensam, como a gente desenvolve, inclusive, formas de falar com o jovem na mesma vibe deles mesmo, literalmente. Sintonia. Então, você passa a entender o jovem e a dinamizar, inclusive, a palestra. Eles nos ajudam a formar a palestra. Então, a gente fala, o técnico a gente sabe, e quem colabora com a gente são os próprios jovens. E aí nós falamos da primeira fase, não é isso? A segunda fase qual é? Como é que desenvolve? A segunda fase, a gente trata de duas situações em específico. A primeira situação é o problema da mídia, tanto televisiva quanto impressa, o que ela causa, não só na vida do policial, como na vida da pessoa, o bullying, por exemplo, como eu fui corrigido esses dias, né? O bullying, né? Não é bullying, é bullying. Mas vamos lá. O que ela causa na vida da gente, como ela causa o estrago que ela faz, e eu passei a mensagem que a mesma coisa ela faz com o policial. Que às vezes uma informação mal falada, mal dita, ela acaba prejudicando o trabalho policial. A primeira fase, o policial vai à escola. A segunda fase... ele vai até a nossa base. Quem vai? O jovem vai até a base? A gente proporciona para que eles venham até a base. A gente tem um auditório lá na base comunitária, para quem não conhece, para 73 pessoas sentadas, agora com ar-condicionado, graças à Polícia Militar e o apoio da comunidade. Para que a gente quebre mais essa parte de paradigma. E a gente, além da mídia, a gente trata por um crime de oportunidade, os crimes de oportunidade, que são hoje uma média de 60% a 70% dos crimes que a Polícia Militar ela atende, tratam de crimes de oportunidade. Furto e roubo de celular, então a gente fala sobre os e-mails dos celulares, como que a pessoa consulta, aonde ela tira a cópia. Para vocês terem uma ideia, o e-mail é a identificação que cada um dos celulares possui e que é único daquele aparelho. Como então, se fosse um chassi, né? Exatamente. É como se fosse uma numeração de identificação daquele equipamento. Ou seja, se ele for furtado ou roubado, através do e-mail, o proprietário tem como dizer para a polícia, tá certo? O aparelho ele é bloqueado e a polícia, quando for fazer uma abordagem policial, né, que é uma estratégia da Polícia Militar, a abordagem, e na abordagem ela pode verificar, inclusive, se aquele equipamento é produto de furto ou roubo. Para isso é importante a identificação do aparelho, não é isso? Com certeza. Isso. E outra coisa que eu queria agora ouvir dos jovens, vocês já foram visitar a base? Sim, já fomos. E o que vocês perceberam? O que vocês acharam? Vocês tinham ideia de como é que era uma base da polícia antes, não? Mais ou menos.
só via por fora, né? Nunca não cheguei a entrar. Entrar numa base. Mas, assim, é muito bom, porque os policiais, eles nos recebem muito, muito bem, com carinho, com vontade de trabalhar mesmo, de dar atenção. Isso, dar atenção e passar conhecimento pra gente. Por exemplo, o e-mail do celular, o e-mail. Eu não sabia. Fiquei sabendo com a palestra da PM, tudo. E agora, a Secretaria de Segurança Pública, nós estamos numa campanha de dizer não à receptação. Você, quando for comprar um aparelho celular, né, numa loja, né, exigir a nota fiscal do aparelho, saber a procedência, para você também não fazer parte, né, da compra de um equipamento que seja produto de furto ou de roubo. Porque senão você está incorrendo no crime de receptação. É muito importante a divulgação dessa informação, não é, Flávia? Se você me permite, o primeiro momento em que eles vão até a gente é muito importante, porque eles tiram as nossas dúvidas e a gente passa a ver eles com outro olhar. A gente olha como um ser humano que está ali prestando um serviço, arriscando a sua vida muitas vezes pelo bem da cidadania, das pessoas à sua volta, da comunidade. E no segundo momento, que você vai até a base onde eles trabalham, você passa a ver um pouco mais sobre a vivência deles. E você tem aquele contato com projetos que ele tem, como, por exemplo, a horta comunitária, e você passa a ver com outros olhos. E é mais importante ainda, porque você passa a pensar, poxa vida, a responsabilidade deles, o dever deles é cuidar cuidar da nossa vida, da nossa proteção. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como cidadão, tem que saber se cuidar. Então, igual ele falou, eles falam sobre crimes de oportunidade, eles conversam bastante com a gente para prevenir, para que não aconteçam coisas ruins com a gente. Legal. Por exemplo, para você, Carol, teve alguma dica que você utiliza até hoje? O que mais me chocou assim nessa questão deles chegarem até nós na escola foi mudar a visão que a gente tinha deles, né? Porque, tipo, no meu tipo de convívio, a gente vê outro tipo, tem outra visão do policial, e agora a gente tem a visão boa deles. Mais realista. Mais realista, as duas partes. A terceira fase do programa, e que a gente vai ter outra oportunidade para falar sobre esse brilhante projeto, que é o Prazer em Conhecer, que é o quê? A vivência, né? Os jovens, eles vão experimentar algumas questões que são afetas ao serviço policial, como a abordagem. Que mais, Magno? Abordagem, como se portar de acordo com determinadas situações, e essa empatia, troca de lugar, de como primeiro você critica, depois você vivencia e fala assim, você está vendo como não é fácil? Ou seja, o jovem, ele vai experimentar, né, a função policial. É óbvio que de uma maneira lúdica, de uma maneira absolutamente controlada e com segurança, para ele também aprender qual é o papel verdadeiro policial, o bom papel do policial, como a Flávia disse, que é de proteger as pessoas. O nosso programa vai ficando por aqui. Espero que a gente tenha conseguido levar para você mais informação sobre a Polícia Militar, que você perceba que a Polícia Militar existe para a comunidade. Tem tudo a ver com o nosso programa, PM a Comunidade. Muito obrigado e até a semana que vem.